bem-vindos a este Deep Dive. Hoje a gente mergulha num material que reflete sobre a vida e o impacto da Preta Gil, uma artista, né, cantora, atriz, empresária, que nos deixou agora em 20 de julho de 2025, aos 50 anos. O artigo que a gente tem aqui detalha bastante a batalha dela contra o câncer, a fé que ela tinha e o legado que ela construiu. Exato. E a nossa missão aqui é tentar extrair os pontos-chave dessa homenagem, sabe? E entender um pouco melhor a trajetória da Preta Gil, como ela lidou com a doença publicamente e também, claro, a importância da espiritualidade dela em todo esse processo. Isso. O artigo ressalta muito a comoção nacional, né, que foi enorme com a partida dela. E isso reflete o quanto a jornada dela inspirou as pessoas. A Preta Gil, ela decidiu tornar pública a luta contra um adenocarcinoma, que é um tipo de câncer, né, no intestino. Foi diagnosticado lá em janeiro de 2023. E ela compartilhou tudo, sabe? Internações, quimioterapia, cirurgias. Foi bem aberto. E o que a fonte sugere, assim, é que essa transparência toda tinha um propósito muito claro, né? Não era só falar da doença dela. Era tipo tentar desmistificar o câncer mesmo. Combater aquele estigma que ainda existe, né? Quase um posicionamento contra o silêncio. É verdade. E mesmo durante o tratamento, que a gente sabe que é dificílimo, ela manteve aquela energia dela, né? Super característica. Chegou até a se apresentar com o pai, o Gilberto Gil, no momento que ela mesma chamou de dose de cura. Foi bem marcante isso. Nossa, sim. E essa força dela foi muito reconhecida. Vieram homenagens de todo lado, inclusive de figuras públicas importantes, como o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin. Ela continuou buscando tratamento até o fim, né? Acabou falecendo em Nova York, onde ela estava para tentar uma terapia experimental. E um ponto fundamental que o artigo explora bastante é a fé da Preta Gil. A religião dela era o candomblé. Uma conexão muito profunda que ela vivia abertamente, sem esconder. Sim. E essa fé é mostrada ali do texto como um pilar mesmo, especialmente durante a doença, né? Era vista como a fonte de axé dela, de força vital, de força espiritual. E o interessante é como o artigo amarra isso com a identidade dela como mulher preta, né? Essa conexão fortalecia a voz dela não só na arte, mas também na luta contra o racismo, contra a intolerância religiosa. Era tipo uma coisa só, indissociável. Exatamente. E a fonte até dá exemplos, né? Fala de homenagens de amigos que mencionavam o orixá Obaluaê, que no candomblé está ligado à cura, à terra, às passagens, né, entre vida e morte. Isso mostra o quanto essa espiritualidade era central na vida dela e na forma como ela enfrentou os desafios. A fé ali aparece não só como, sei lá, um refúgio, mas como um guia mesmo na jornada dela. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda ligado à partida dela, o material também menciona os aspectos práticos, né? Tipo o translado do corpo de Nova York para o Brasil. Um processo que o artigo descreve como burocraticamente complexo, né? O que é de se esperar. As informações preliminares ali na fonte indicam que o velório deve ser no Rio de Janeiro. E também se fala num desejo que a Preta Gil teria expressado de ser enterrada em Salvador, na Bahia, que é a cidade natal dela, onde o pai mora. Certo. Mas o artigo deixa claro. A família ainda não confirmou nada disso oficialmente, está pedindo privacidade nesse momento. Compreensível. Mas assim, para além da artista e desses detalhes finais, o que fica muito forte no texto é o papel dela como uma voz ativa, né? Na defesa de minorias, na promoção da diversidade. A autenticidade dela nesse ativismo é lembrada como uma referência mesmo. Então, o que a gente pode tirar de mais importante disso tudo? Acho que o material pinta o retrato de uma figura pública que enfrentou, uma doença grave com muita coragem, com uma transparência impressionante, que encontrou uma força imensa na fé dela, no candomblé, e que deixou um legado que, olha, vai muito além da música, sabe? Toca em questões sociais super importantes. Exatamente. A comoção toda que o artigo menciona, ela é um termômetro disso, né? Desse impacto cultural e social profundo. O jeito como ela viveu e principalmente como ela enfrentou os desafios finais, com fé, com dignidade, isso ressoa quase como um ensinamento, né? Sobre resiliência, força interior. Pois é, e isso acaba deixando a gente com uma reflexão importante que o próprio material suscita, né? De que maneira que essa abertura, essa exposição corajosa de jornadas tão íntimas, falando de saúde, de espiritualidade, de vulnerabilidade como foi a da Preta Gil,
como que isso pode de fato influenciar o diálogo público e a percepção de todo mundo sobre temas que muitas vezes ficam escondidos, né? Como a doença, a finitude e a própria fé. Fica aí, para a gente pensar.